Se você é como eu, você valoriza diversão ao volante. E se você é como eu, a grana tá curta. Então, nesse caso, o Ford Ka pode ser a aquisição ideal para você. Fica aqui no vídeo para descobrir. O Ford Ka já foi um dos modelos mais vendidos do Brasil, mas saiu de linha em 2022 e hoje só dá para comprar usado. Considerando os carros com preço similar e todos os gastos que você pode ter, será que vale a pena? Eu vou responder isso e também algumas perguntas mais frequentes que a gente encontrou sobre ele na internet. Mas antes, se inscreve no canal e deixa o seu like para receber mais conteúdos assim. E a primeira pergunta é: qual é a tabela FIPE do Ford Ka? O Ford Ka 1.0 de 2015 é o mais barato, com o FIPE na faixa dos R$35 mil. E a versão SL 1.5 está na faixa dos R$39 mil. E os mais caros são os 2021. A FIPE da versão de entrada, a S 1.0, é R$50 mil e a versão Freestyle 1.5 automática está R$65 mil. Os sedãs equivalentes custam entre 5% e 10% a mais. E na OLX, você encontra exemplares até mais baratos, partindo dos R$25 mil pelos mais rodados, chegando perto dos R$70 mil pelos mais novos, mais bem cuidados, menos rodados. Então baixa o app para achar o seu Ford Ka ideal, ou algum concorrente dele, ou um carro de família, um carro esportivo, um clássico. Não preciso nem falar, né? Você sabe que está tudo aqui. Outros custos importantes são os das revisões e de seguro. De acordo com a Ford, até os 60 mil quilômetros, as revisões custam em média R$6.600 e mais R$4 mil para as revisões seguintes até os 100 mil quilômetros. Isso pode te ajudar a decidir entre pegar um carro mais ou menos rodado. E o seguro dele custa a partir de R$2 mil nas apólices mais básicas, mas pode chegar até os R$5 mil, dependendo da região, do perfil do condutor, se for iniciante, por exemplo. E vale lembrar que desde que a Ford encerrou a fabricação no Brasil, o potencial de desvalorização é um pouco maior pela preocupação do público com falta de peças de reposição originais. Então você pode sofrer um pouco para revender. E agora a gente pode começar a responder as perguntas mais frequentes sobre o Ford Ka, que são relacionadas ao motor. A primeira e mais importante é: como que eu abro o capô do Ford Ka? A tão importante alavanca fica aqui embaixo, como em quase todos os carros. Depois é só empurrar essa linguetinha para a direita. E voilá! O Ford Ka teve duas opções de motor nessa geração, ambos da família Dragon. Esse aqui é 1.0, tem 3 cilindros, 85 cavalos e 10,6 kgfm com etanol, ou 80 cavalos e 10,2 kgfm com gasolina. O outro é 1.5 de 4 cilindros, 136 cavalos e 16,1 kgfm com etanol e 128 cavalos e 15,6 kgfm com gasolina. Outra pergunta frequente é: o Ford Ka faz quantos quilômetros por litro? De acordo com o Inmetro, com etanol, 1.0 roda 9,3 km por litro na cidade e 10,8 na estrada, e com gasolina ele faz 13,3 na cidade e 15,6 na estrada. O 1.5 manual consome um pouco mais, fazendo 8,8 km por litro na cidade, 10,5 na estrada com etanol, e 12,4 na cidade e 14,8 na estrada com gasolina. Já o automático faz 7,5 km por litro na cidade, 9,4 na estrada com etanol, e 10,7 na cidade e 13,5 na estrada com gasolina. Uma leve piorada. Mais uma pergunta: quantos litros de óleo são usados no Ford Ka de 3 cilindros? São 4 litros com a troca de filtro e 3,9 sem. E aproveitando essa pergunta, o 1.5 usa 3,65 litros com a troca de filtro e 3,5 sem a troca. A Ford recomenda o 5W20 e convenhamos, você vai trocar o óleo ou troca o filtro, né? E essa pergunta é muito importante: qual Ford Ka tem correia banhada a óleo? Dessa geração, todos são os motores da família Dragon. As gerações anteriores têm motor Zetec, que usa corrente. Esse sistema foi desenvolvido para que o motor tivesse um funcionamento mais suave e silencioso e que deveria durar até os 240 mil quilômetros no 1.0 e 160 mil no 1.5. Mas isso depende de manutenção impecável. Por exemplo, se o óleo usado não for o correto, a borracha da correia sofre desgaste químico acelerado e libera partículas que podem entupir o filtro, canais de lubrificação e até o pescador da bomba de óleo, e com o tempo isso pode fundir o motor. A correia pode estourar, o motor sai de sincronismo, o pistão atropela a válvula e vai tudo pro saco. Então você pode escolher entre fazer a manutenção preventiva e gastar R$3 mil numa correia nova, ou esperar essa catástrofe toda acontecer e gastar R$15 mil comprando tudo novo. Esse sistema também está no EcoSport 1.5, Fiesta 1.0 EcoBoost e na Ranger 2.0 diesel atual. E os motores 1.0 de 3 cilindros aspirado e turbo da Chevrolet e 1.2 PureTech da Peugeot e Citroën também tem correia banhada a óleo. Os cuidados devem ser os mesmos. Essa transmissão é de 5 marchas, que também está disponível com motor 1.5. Os engates são bem justinhos, e isso dá mais vontade de ficar trabalhando o câmbio e mudando de marcha. E isso também é bom para quem está aprendendo a dirigir, porque as marchas entrando sem dificuldade
tiram a necessidade de você ficar olhando para baixo toda vez para ver se a marcha engatou. E é claro que existem relatos de problemas, mas geralmente eles são causados pela falta de manutenção, então nada de anormal aí. O automático tem 6 marchas e substitui o infame Power Shift. Só isso já é motivo de elogio, além dos engates suaves e de trabalhar bem o motor 1.5. Só que precisa estar com manutenção em dia, obviamente. E essas características do câmbio também são percebidas na direção, na suspensão, nos freios. A Ford tem muita tradição no acerto desses componentes. O meu KX-R de 2001 é igualzinho. O Focus dos meus pais, de 2012, a mesma coisa. A direção elétrica aqui é leve, mas é precisa. E tem o mesmo peso, a mesma resistência da manopla de câmbio, que é a mesma resistência, o mesmo peso dos pedais, freio, embreagem. Isso torna a direção toda mais intuitiva. É fácil se acostumar com os comandos. Isso é ótimo para quem está aprendendo a dirigir, mas principalmente para quem gosta de se divertir ao volante. Esse conjunto de características parece que faz parte do DNA da Ford, desde que surgiu a fase New Edge da marca lá na década de 90. New Edge foi a identidade visual da Ford que surgiu com o conceito GT90 e estreou no primeiro Ford Ka em 1996. O carro mais associado a essa fase é o primeiro Focus de 1998. Ele substituiu o Escort e se tornou exemplo de prazer ao dirigir, com direção comunicativa e suspensão multilink na traseira, que proporcionava mais estabilidade e controle nas curvas, algo impensável para um carro popular de família. Essa geração do Ford Ka faz parte da era Kinetic da Ford, que estreou com o conceito Iozys em 2006 e em 2007 chegou ao mercado com o Ford Mondeo. Ele ainda tinha essas características de DNA da Ford, só que nessa época as outras marcas já tinham se aproximado disso, já estavam valorizando um pouco mais essas características. Então já não era um destaque tão grande como era antigamente. E você sabia que a gente exportou esse carro para a Europa? Ele foi lançado aqui na época da estratégia global da Ford de redução de custos. E a marca entendeu que ele poderia substituir o Ka europeu, que era menor e custava mais para produzir. Ele foi chamado de Ka+, porque era maior e tinha 4 portas. Mas ele não vendeu como era esperado e recebeu críticas pelo desempenho mais fraco que dos rivais e pelo nível de segurança considerado regular para o mercado, conseguindo 3 estrelas no Euro NCAP, mesmo com 6 airbags e equipamentos de segurança ativo. O nosso Ford Ka no teste do Latin NCAP de 2020 zerou, não tirou nenhuma estrela, principalmente por causa da falta de proteção lateral adequada e 6 airbags que deveriam ser de série. E falando em itens de série, o Ford Ka dessa geração já tinha de série direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, ABS com EBD, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa desde a versão de entrada, isso a partir de 2018. Os rivais demoraram alguns anos ainda para oferecer tudo isso. E ele tinha piloto automático, rodas de liga leve, faróis de neblina e outros nas versões acima. E aqui já dá para responder mais uma das perguntas. Como que conecta multimídia por Bluetooth no Ford Ka? Essa aqui é a versão SE, que tem sistema de som com USB e Bluetooth. E a conexão é assim. Primeiro, botãozinho das engrenagens de configuração. E aí você desce até a função Bluetooth, clica aqui. E aí você adiciona o seu dispositivo. Agora está procurando. Então no seu celular, ativa. Ele vai encontrar e parear com Ford Audio. Ativo, ok. E aí você vai para mídia, seleciona. Pronto, tá ouvindo o que você quiser. A partir do ano modelo 2019, da versão SE Plus para cima, ele vem de série com o Sync 3, com touchscreen de 6,5 polegadas e espelhamento da tela do celular, com Android Auto e Apple CarPlay com conexão por cabo. Aqui dentro a gente percebe uma discrepância entre o design e a qualidade dos materiais de acabamento. Visualmente é totalmente Kinetic da Ford, muito diferente dos concorrentes, com bastante personalidade, mas alguns materiais aqui do painel deixam um pouco a desejar, principalmente esse acabamento prateado aqui, que é parecido com esse do volante, mas não é diferente do resto do painel, que também tem muito plástico duro e tal. É comum dessa categoria, dessa faixa de preço, mas pelo menos o design é mais agradável, tem mais personalidade, deixa o interior mais interessante. E outra coisa importante, principalmente para quem é motorista iniciante, é a ergonomia, a posição dos comandos, tudo é bastante intuitivo para o motorista, fácil de encontrar, não precisa ficar perdido procurando as funções. Para quem está começando, isso é essencial. Intimida um pouco menos em primeiro contato. E ele também tem vários porta-trecos. Aqui é bom para deixar o celular. Porta-treco aqui, porta-copos, porta-copo para quem está atrás. E na porta também tem com espacinhos
diferentes, separados. O banco é confortável, tem esse tecidinho com uma padronagem interessante. Então combina bastante com a categoria, com a faixa de preço, mas oferece um pouco mais de personalidade do que os rivais. O espaço aqui na frente pode ser considerado generoso, principalmente nessa categoria e considerando os rivais. E tem bastante opção de ajuste. O volante desce e sobe bastante, e eu estou usando ele na posição mais alta. E o banco também desce muito. Esse é o mínimo e eu preciso usar ele muito mais alto para conseguir enxergar. E também para combinar com a posição de volante que eu escolhi. E mesmo que use na posição mais alta, ainda tem bastante espaço para a cabeça. Então motoristas altos não vão ter problema. O banco traseiro é generoso também. Não tem tanto espaço para a cabeça quanto o motorista, mas o espaço para as pernas aqui é bom. E o banco está na minha posição de dirigir. Lembrando que eu tenho meros 1,73 m. Então pode ser que pessoas muito maiores sofram um pouco, fiquem um pouco apertadas, mas para mim tá excelente. Mas esse espaço amplo para os ocupantes prejudica um pouco o porta-malas. São só 257 litros. Ele é menor que todos os rivais. E aqui a minha mochila vazia vai servir de referência. Peraí. Com licença. Banquetinha da equipe. Não é o melhor da categoria, então se você faz questão disso, é melhor você partir para o K-Sedan, que tem 445 litros. E o Ford Ka foi eleito o melhor design da América Latina quando ele foi lançado. É moderno, harmonioso e ele representa muito bem a linguagem de design da Ford. Aqui atrás ele lembra bastante os rivais, né? O Gol e o Onix também têm as lanternas nessa posição, menorzinhas. A placa fica no para-choque. E a tampa do porta-malas tem esses vincos que são continuados nas laterais. Aqui atrás é mais pronunciado e vai ficando mais suave, mais discreto, até morrer aqui no paralama antes de chegar no farol. E aqui na frente a grade característica da fase Kinetic da Ford, que não tinha a menor intenção de esconder qualquer semelhança aos Aston Martin da época, principalmente no Fusion. Dito isso tudo, o Ford Ka pode ser o carro ideal para você que está começando a dirigir e vai ganhar ou comprar seu primeiro carro, mas principalmente para você que está com a grana curta, mas faz questão de prazer ao volante. O Ford Ka é exemplar nisso. O DNA dinâmico da Ford está muito presente aqui e principalmente comparando com os rivais, carros populares, carros até mais caros, se você quer conexão ao volante, comandos intuitivos, o mesmo peso, a mesma sensibilidade. Isso aqui é uma das coisas melhores que você pode encontrar nessa faixa de preço. Então, para você que quer comprar um Ford Ka, a minha dica de amigo é: investe num usado que tenha sido mais bem cuidado, com as revisões feitas corretamente, com as peças certas, e você vai ficar satisfeito. E agora, comenta aí embaixo qual é o próximo carro que você quer ver nesse guia de compra. E até o próximo.